Oi, gente, seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e em algumas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E lembrando que se você tem alguma sugestão de caso criminal, mito, lenda ou qualquer história que vocês queiram que eu traga, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. O caso que eu vou trazer hoje pra vocês, com certeza vai ser um dos maiores casos até hoje aqui do canal. Então senta, pega uma pipoquinha, um refrigerante, uma água, que hoje tem bastante coisa pra falar. Então chega já a blá e vamos pro caso de hoje. Shanann Catherine Watts nasceu no dia 10 de janeiro de 1984 e ela era filha de Frank e Sandra Rusek. E Christopher Lee Watts nasceu no dia 16 de maio de 1985 na cidade de Fayetteville, na Carolina do Norte, e foi lá onde ele nasceu e viveu a maior parte de sua vida. Christopher estudou na Pine Forest High School e durante seu último ano ele ficou em terceiro lugar na competição da North Carolina Automobile Dealers Association em Winston-Salem e ele também recebeu um prêmio de $1000. Em 2009, Chris e Shanann se conheceram através de uma amiga em comum pelo Facebook. Em 2011, Chris a pediu em casamento e no dia 3 de novembro de 2012 eles se casaram. Em 2013, o casal decidiu sair da Carolina do Norte e se mudaram para a cidade de Frederick, no Colorado. No começo, eles ficaram na casa de amigos enquanto sua casa estava sendo construída e em maio de 2013, eles foram para sua casa localizada no número 2825 da Saratoga Trail. E a casa deles equivalia a cerca de $400 mil. Mais tarde, naquele mesmo ano, no dia 17 de dezembro, Shanann deu à luz a sua primeira filha, Bella Marie Watts, com auxílio de tratamentos para fertilidade devido ao fato de Shanann ter uma doença chamada lupus, que é uma doença autoimune que pode afetar vários órgãos do corpo humano. Shanann construiu uma carreira na área de vendas e ela era muito boa nisso, e Chris trabalhava como mecânico e os dois trabalhavam na mesma empresa, que era a concessionária da Ford. Mas em janeiro de 2015, Chris conseguiu um novo emprego em uma empresa de petróleo e gás chamada Anadarko Petroleum Corporation. E na mesma época, Shanann também deixou seu trabalho na Ford e passou a trabalhar em um call center de um hospital infantil. No dia 17 de julho de 2015, Shanann deu à luz a sua segunda filha, Celeste Catherine Watts, e novamente com o auxílio do tratamento para a infertilidade. Porém, infelizmente, Celeste, ou Cici, como era mais chamada, nasceu com vários problemas de coração, então ela teve que passar por muitas cirurgias, ainda bebê. E na mesma época, Celeste e Bella foram diagnosticadas com asma. E com o tempo, Shanann e Chris começaram a ter alguns problemas financeiros devido às contas médicas que só faziam aumentar. E então, em 2015, eles tiveram que abrir um pedido de falência, onde eles reivindicaram a responsabilidade de uma dívida de $448 mil. Em 2016, Shanann deixou seu trabalho no hospital infantil, optando então por começar a trabalhar em casa em vendas diretas, se tornando a promotora de uma empresa de marketing multimilionária chamada Level. E suas habilidades em venda fizeram com que ela crescesse muito rápido na empresa. E em 2018, Shanann havia construído uma reputação incrível. Em maio do mesmo ano, ela apareceu na revista House Magazine e ela era enviada constantemente a viagens pagas pela empresa, e tanto Chris quanto suas filhas iam como acompanhantes. Em 2018, ela descobriu que estava grávida novamente e dessa vez sem o uso de nenhum medicamento para infertilidade. Ela chegou até a postar um vídeo na internet mostrando a reação de Chris a essa nova novidade. We did it again. I like that shirt. Really? Really? That's awesome. E nesse momento da vida deles, eles pareciam ter tudo. Tinham a casa dos sonhos, que era uma casa gigantesca de 5 quartos, 2 filhas que eles amavam muito, e agora uma nova gravidez que veio de forma completamente natural, sendo que antes era muito complicado para ela por conta da doença. A família Watts parecia extremamente feliz e Shanann costumava postar bastante sobre a relação deles nas redes sociais.
No dia 22 de junho, o chefe de Shanem organizou uma viagem para ela para San Diego, para que ela participasse de uma convenção, e ela levou Chris como seu acompanhante, e aquela seria uma forma de celebração deles pela chegada do novo bebê. Shanem também nessa época havia planejado fazer um chá revelação no dia 19 de agosto, onde o bebê já teria 15 semanas. Após o retorno do casal de San Diego no dia 27 de junho, Shanem, Bella e Celeste foram para Carolina do Norte, onde elas passariam 6 semanas de férias para visitar o resto dos familiares. E Chris não foi no começo da viagem porque ele tinha vários trabalhos marcados, então ele não poderia deixar tudo para trás para passar férias, mas ele tinha confirmado que iria na última semana para passar um tempinho com elas. Porém, durante as semanas, Shanem começou a perceber que Chris estava mudando o comportamento dele. Ele parou de se comunicar constantemente com ela e também começou a parecer que ele simplesmente não se importava. E toda vez que ela tentava conversar sobre isso com ele para ver se tinha alguma coisa de errado, ele dava algumas desculpas, mas nada muito concreto. No dia 7 de julho de 2018, Nicole Kessinger, que era uma colega de trabalho de Chris, ligou para ele pela primeira vez. Uma conversa que durou apenas 2 minutos. No dia 14 de julho, eles visitaram o museu juntos e, enquanto isso, Chris continuava ignorando as ligações de Shanem. Shanem então passou a confidenciar aos seus amigos que Chris estava se tornando distante e que ela estava começando a ficar preocupada com o futuro de seu casamento. Ela chegou até a pedir a Chris que eles fizessem terapia de casal no dia 17 de julho, porém ele recusou. E no dia 18, um dia após o aniversário de sua filha, de acordo com registros telefônicos, Chris e Nicole estavam começando a ter um caso. Chris começou a transferir uma grande quantidade de fotos de sua galeria para um aplicativo secreto e pesquisou por casas de férias para alugar. No dia 24 de julho, Nicole Kessinger começou a pesquisar no Google coisas relacionadas a homens casados que diziam que iam terminar com suas esposas. E nesse mesmo dia, Shanem mandou uma mensagem para Chris, onde ela estava claramente frustrada e confusa do porquê ele estava mudando tanto com ela, e também sobre sua recente falta de interesse no relacionamento dos dois. E no dia 25, Chris pesquisou no Google qual seria o momento certo para dizer eu te amo. E então, no dia 31 de julho, Chris foi para a Carolina do Norte para passar a última semana com a família. E no começo ele estava super animado e feliz com Shanem e suas filhas e também mostrando muita afeição. Mas não demorou muito para que ele voltasse a ficar distante e com falta de interesse. No dia 7 de agosto, que era o dia que eles voltariam para o Colorado, Shanem conversou com uma amiga sua chamada Eddie e disse que Chris não era o mesmo. E através de uma mensagem ela disse que Chris havia conversado com ela dizendo que estava morrendo de medo de ter o terceiro filho e que estava feliz apenas com Bella e Celeste e que não queria o terceiro filho. E ela terminou a mensagem dizendo que Chris não era quem ele era antigamente. E então no dia 8, Shanem acabou ligando para seus amigos para cancelar o chá de revelação que ela havia agendado para o dia 19. Naquele dia ela tinha ido fazer um ultrassom e quando ela chegou em casa, ela e Chris brigaram novamente. Só que dessa vez eles se reconciliaram muito rápido, o que fez com que ela voltasse a ser otimista em relação ao relacionamento deles. E isso foi algo que ela compartilhou com seus amigos mais próximos. No dia 9 de agosto, Shanem viajou a trabalho para o Arizona com sua amiga Nicole Atkinson, enquanto Chris cuidou de Bella e Celeste em casa. Durante a viagem, Shanem estava muito feliz devido à reconciliação. Ela chegou a escrever uma carta para seu marido, expressando seus sentimentos, com a esperança de que ele respondesse. Porém, a resposta não foi nada o que ela esperava. Chris, ao invés de responder sobre seus sentimentos, ele mandou uma foto um pouco perturbadora para Shanem, que a deixou muito confusa, mas ainda otimista com seu relacionamento com ele, o que ela deixou claro quando mandou uma mensagem carinhosa de bom dia para ele no dia seguinte. Nesse mesmo dia, Chris perguntou ao seu amigo Jeremy Lindstrom se sua filha estaria disponível para cuidar de Bella e Celeste por algumas horas no dia 11, e no dia 11 ele teve um encontro com Nicole Kessinger. Shanem e Nicole deveriam voltar para casa no dia 12, só que teve algum atraso no voo delas, então elas só chegaram de madrugada no dia 13 de agosto. Nicole então deixou Shanem em casa às 1h48 da manhã, e essa foi a última vez que ela viu sua amiga viva. Por volta das 5h30 da manhã do dia 13 de agosto, Chris Watts saiu de sua casa e entrou em seu caminhonete, deixando Shanem e suas filhas dormindo em casa.
Às 8h25 da manhã, Chris ligou para o telefone de Shannen e logo em seguida ele ligou para a escola das meninas, avisando que elas não iriam comparecer naquele dia. Mais tarde, naquele mesmo dia, Nicole Atkinson ligou para Shannen para ver se estava tudo bem, já que Shannen havia agendado um horário no ginecologista naquela manhã. Porém, nenhuma de suas ligações foram atendidas, o que era muito estranho, pois ela sempre atendia o telefone. Então Nicole decidiu ir até a casa de sua amiga por volta das 12h10 e viu o carro de Shannen na garagem. Após bater na porta e chamar por sua amiga várias vezes e ainda sem resposta, ela decidiu entrar na casa, já que ela sabia o código que abria a porta. Porém, a porta só abriu alguns centímetros devido a um trinco que só podia ser acessado do lado de dentro. E como a casa possuía um sistema que notificava nos celulares caso alguém abrisse alguma porta, Chris recebeu a notificação e ligou imediatamente para Nicole às 12h18 e ela o alertou da situação, dizendo que estava preocupada com Shannen e pediu para que ele voltasse logo para casa. E ele disse que ela havia saído, o que Nicole não acreditou devido ao fato de que o carro de Shannen estava na garagem e que ela não estava atendendo o telefone. Nicole então decidiu continuar em frente à casa, tentando entrar em contato com sua amiga. E em uma tentativa de chamar a atenção de qualquer pessoa que estivesse dentro da casa, ela acionou novamente o alarme, que fez com que Chris recebesse outra notificação. E novamente ele ligou para ela, só que dessa vez ele pediu que ela saísse da propriedade dele imediatamente e que não chamasse a polícia. Nicole então resolveu ir até a clínica onde Shannen tinha uma consulta e quando ela chegou lá, a recepcionista disse que Shannen não tinha comparecido, o que fez com que Nicole ficasse ainda mais preocupada, fazendo com que ela retornasse à casa da família Watts às 12h41. E novamente Chris recebeu a notificação e ligou para Nicole dizendo que em 1 hora ele chegaria em casa. Então às 13h40 Nicole decidiu ligar para a polícia e um policial chegou ao local apenas 10 minutos depois. E com a ajuda de Nicole ele conseguiu abrir a porta da casa, mas novamente só alguns centímetros devido ao trinco. E a partir da pequena visão do interior da casa, o policial viu que a casa estava completamente vazia e que todas as portas e janelas estavam fechadas e trancadas. Então eles decidiram tentar entrar pela garagem, só que precisavam do código de segurança. Nicole ligou para Chris para pegar o código, mas ele disse que estava com defeito e que só poderia ser aberta por dentro. E disse também que ele chegaria em 5 minutos. Após chegar na casa, Chris deu acesso ao policial e então foi confirmado que Shannen, Bella e Celeste não estavam em lugar nenhum. Após alguns minutos, Chris subiu para o andar de cima e ao descer ele estava com o anel de casamento que Shannen deveria estar usando e o celular dela foi encontrado dentro da casa, o que fez com que novamente Nicole achasse aquilo muito esquisito, porque devido ao trabalho de Shannen, ela nunca estava sem o seu celular. Chris então disse ao policial tudo o que havia acontecido naquela manhã, antes dele sair para o trabalho, e de acordo com ele e Shannen haviam tido uma pequena discussão antes dele sair, e que ela havia dito que iria passar a tarde na casa de uma amiga, junto com Bella e Celeste, porém ela nunca disse quem era a amiga e onde ela morava. No mesmo dia do desaparecimento de Shannen, Bella e Celeste Watts, a mãe de Shannen, Sandra Ruzek, ligou para a delegacia e expressou sua preocupação sobre o envolvimento de Chris Watts. O policial encarregado do caso decidiu então ligar para o detetive Dave Baumhover para que ele tivesse uma ajuda extra na investigação. Quando Dave chegou à residência dos Watts, ele pediu para que Chris contasse novamente tudo o que havia acontecido antes do desaparecimento de Shannen, e dessa vez a versão dele mudou um pouquinho. Nessa nova versão, ele disse que Shannen havia chegado em casa às 1h48 da manhã, sendo que na primeira versão ele tinha dito que ela havia chegado aproximadamente às 2h e que ele havia acordado às 4 da manhã e não às 5, como ele havia dito em sua primeira versão. De acordo com Chris, ele e Shannen tiveram uma discussão sobre o divórcio às 4h da manhã, o que deixou os dois bem emotivos, e antes de sair para o trabalho, Shannen havia dito que iria para a casa da amiga. Chris também informou para o policial que ele havia tentado entrar em contato com Shannen às 7h40 e às 8h25 daquela manhã. Ele então foi aconselhado pelos policiais a entrar em contato com os hospitais para ver se tinha alguma entrada de Shannen ou uma de suas filhas. E enquanto ele fazia isso, os investigadores começaram a fazer uma busca pela casa dos Watts, onde eles descobriram que todos os itens pessoais de Shannen,
como sua bolsa, carteira e até mesmo seu medicamento que ela tinha que tomar todos os dias, estavam dentro da casa. Eles perceberam também que a roupa da cama do casal havia sido retirada e enrolada no chão e que o lençol de elástico estava faltando. Ao examinarem a caminhonete de Chris, eles perceberam que ela era equipada com GPS, o que fez com que eles começassem a investigar todo o trajeto que Chris fez no dia do desaparecimento. Após fazerem uma busca pela vizinhança, eles acionaram o alerta bolo à procura de Shannen, Bella e Celeste. No dia 14 de agosto, Nicole Kessinger ligou para Chris às 2h07 da manhã, onde eles conversaram por cerca de 10 minutos. E às 7 horas da manhã ainda não tinha nenhum sinal de Shannen e suas filhas. Então as autoridades soltaram um comunicado na imprensa e solicitaram a ajuda do Colorado Bureau of Investigation, junto com o FBI. Como esse caso começou a ganhar uma repercussão muito grande, muito rápido, o canal Denver 7 News conseguiu uma entrevista exclusiva com Chris Watts em frente à sua casa. Durante essa entrevista, que se eu achar o link eu vou deixar aqui na descrição para vocês, Chris implora que quer o retorno de sua família em segurança o mais rápido possível. Porém, o seu apelo televisionado não surtiu o efeito que ele esperava. E isso porque durante a entrevista, Chris estava extremamente calmo e sem demonstrar nenhuma emoção. E em alguns momentos ele até riu. What the fuck? O que com certeza não é o comportamento esperado de uma pessoa que não sabe onde sua família está. I just want them back. I just want them to come back. And if they're not safe right now, that's what's tearing me apart. Because if they are safe, they're coming back. But if they're not, this has got to stop. Like, somebody has to come forward. A esse ponto, a investigação já estava a todo vapor e os investigadores estavam olhando todas as pistas e evidências, incluindo Chris Watts, que a esse momento já estava começando a ser considerado um suspeito. E enquanto isso, Nicole Kessinger estava procurando no Google sobre Shannen Watts e até mesmo fazendo pesquisa se seria possível policiais rastrearem mensagens de texto, e logo após ela apagava todo o seu histórico de busca. Ainda no dia 14 de agosto, Chris Watts foi interrogado pelo agente especial do FBI, Graham Calder. Durante o interrogatório, o agente perguntou a Chris se ele suspeitava que Shannen o estivesse traindo ou até mesmo se ele a estaria traindo. Ele respondeu que não sabia nada sobre uma suposta traição dela, mas que seria possível, e em relação a si mesmo disse que ele não estava traindo Shannen. Porém, quando ele respondeu essa segunda parte, seu tom de voz mudou. O FBI também investigou a família de Shannen, seus amigos, vizinhos e seus colegas de trabalho, e foi a partir disso que eles começaram a ter uma imagem clara de como estava o relacionamento de Chris e Shannen antes de seu desaparecimento. Uma amiga de Shannen chamada Christina Mitchum disse que ela e Shannen se falavam quase todos os dias e que Shannen lhe havia dito que Chris estava distante e agindo de forma fria em relação a ela nos últimos dias. Christina acrescentou que durante a viagem de 6 semanas feita pela família Watts, Shannen a telefonou e disse que Chris nem a beijava mais. E a partir desses interrogatórios, Chris Watts passou a ser oficialmente considerado o principal suspeito do caso. E os oficiais então perguntaram se ele se importaria em fazer um teste de polígrafo, o qual ele aceitou. Na manhã do dia 15 de agosto de 2018, horas antes do início do teste de polígrafo, os detetives foram contatados por um homem chamado Tony Husky, que era o chefe de Chris Watts. Ele disse aos investigadores que ele havia checado o tráfego de rede do computador de Chris e percebeu que ele trocava muitos e-mails com a outra funcionária da empresa, no qual ele descobriu que era Nicole Kessinger. E também acrescentou que ele acreditava que eles haviam começado um relacionamento em junho de 2018. E durante essa descoberta, os detetives também receberam a ligação de Nicole Kessinger, dizendo que ela tinha informações sobre Chris Watts e sobre a investigação em andamento. Além disso, a essa altura, os policiais estavam recebendo os resultados da investigação no GPS da caminhonete de Chris. Durante o teste de polígrafo, foram feitas 3 perguntas analisadas em 3 gráficos de repetição, e para essas 3 perguntas, ele respondeu não. As perguntas foram: você está mentindo sobre a última vez em que viu Shannen? Você sabe onde está Shannen?
E você causou fisicamente o desaparecimento de Shanem. Após examinar os resultados do teste, os examinadores chamaram Chris Watts para um pós-teste, onde informaram que o resultado dele mostrava que ele havia mentido. E os investigadores o aconselharam a falar a verdade, porém ele continuou negando que ele não tinha nada a ver com o desaparecimento de Shanem e suas filhas. Simultaneamente a essa entrevista, os investigadores estavam chegando ao local onde Chris Watts havia ido trabalhar no dia do desaparecimento de Shanem e começaram então a fazer uma busca pela área. Durante a busca, investigadores encontraram um lençol no campo perto de uma bateria de tanque. Os lençóis batiam com a roupa de cama que havia sido encontrada na casa da família Watts, com um lençol de elástico que havia sumido. A busca também revelou uma cova rasa perto dos tanques de óleo. Enquanto isso, na entrevista, os policiais continuavam a pressionar Chris a contar a verdade, e então ele confessou que ele havia mentido sobre o fato de não ter traído Shanem, porém ele não queria dizer o nome de Nicole. Só que o investigador disse que em nenhum momento no teste de polígrafo foi perguntado sobre ele ter traído ou não Shanem, então não seria sobre isso que ele estaria mentindo, e também acrescentou que eles já sabiam sobre Nicole Kessinger e por isso eles não perguntaram nada. Após 6 horas de interrogatório, Chris Watts pediu que eles chamassem seu pai e que ele contaria toda a verdade. E foi a partir desse momento que a história começou a tomar um lado muito mais sombrio. Chris Watts disse que ele e Shanem haviam tido uma briga muito séria naquela manhã do dia 13 de agosto e que ele havia dito sobre o seu desejo de se divorciar e que logo após ele saiu do quarto e foi arrumar suas coisas para o trabalho, mas ouviu alguns barulhos vindo do andar de cima, porém não se preocupou muito. Pouco tempo depois, ele voltou para o quarto para conversar com Shanem e ao entrar no quarto viu pelo monitor do bebê localizado na mesinha ao lado da cama e viu sua filha Bella esparramada em seu berço sem suas cobertas. Ele disse que entrou em pânico e correu até o quarto das meninas, onde ele viu Shanem em cima de Celeste a estrangulando. Chris disse aos policiais que isso fez ter pura raiva, o que fez com que ele estrangulasse Shanem até a morte. E que após isso ele carregou os 3 corpos até sua caminhonete e dirigiu até uma estação de óleo que pertencia à empresa em que ele trabalhava. Ao chegar ao local, ele enterrou o corpo de Shanem em uma cova rasa e jogou o corpo de suas filhas dentro do tanque de óleo. E essa parte da história foi rapidamente confirmada quando os investigadores encontraram o corpo de Shanem na cova rasa e os corpos de Celeste e Bella dentro dos tanques de óleo. Mas mesmo assim, os investigadores não estavam acreditando 100% naquela versão, pois eles não acreditavam em momento nenhum que Shanem havia matado suas 2 filhas. No dia 21 de agosto de 2018, Chris Watts foi oficialmente acusado pelo assassinato de sua esposa e suas filhas. Mas foi só no dia 6 de novembro que ele se confessou culpado, como parte de um acordo judicial a fim de evitar a pena de morte. E o que realmente aconteceu no dia 13 de agosto de 2018 só foi revelado no dia 18 de fevereiro de 2019. Shanem havia retornado de sua viagem de negócios, pronta para finalmente confrontar Chris sobre sua traição. Ela fez suas acusações legítimas, então ele ficou furioso e a estrangulou. Quando ele começou a enrolar seu corpo em um lençol, sua filha de 4 anos, Bella, entrou no quarto. Ela havia sido acordada pelos sons terríveis do assassinato e perguntou o que havia de errado com sua mãe. Chris carregou o corpo de Shanem para a caminhonete e mandou as meninas entrarem. Ele dirigiu cerca de 45 minutos enquanto as meninas sabiam que o corpo de sua mãe estava enrolado em um lençol ao lado delas. Bella e Celeste viram seu próprio pai enterrar sua mãe em uma cova rasa e então ele voltou para a caminhonete para pegá-las. Primeiro, ele sufocou Cissy, de apenas 3 anos de idade, enquanto Bella assistia àquela cena terrível, e logo em seguida colocou o corpo dela dentro do tanque de óleo, e depois foi a vez de Bella, que estava muito assustada e chegou a perguntar se ele iria fazer a mesma coisa com ela, o que infelizmente ele fez. Em novembro de 2018, Chris Watts se declarou culpado pela acusação de 3 assassinatos em primeiro grau, 3 acusações de adulteração de um corpo falecido, e uma acusação de interrupção ilegal de gravidez. No dia 19 de novembro de 2018, o juiz condenou Chris Watts a 3 sentenças consecutivas de prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional.
E ele cumprirá mais 2 sentenças de prisão perpétua adicionais pelo fato dele ter assassinado 2 crianças menores de 12 anos. Shannen, Bella, Celeste e o bebê não nascido do casal, que seria chamado de Nico Watts, foram enterrados um ao lado do outro no cemitério da Carolina do Norte. Hoje, Chris continua cumprindo pena de prisão perpétua em uma prisão de segurança máxima em Wisconsin, para onde foi transferido por questões de segurança em dezembro de 2018. Em apenas algumas semanas na prisão, Chris Watts recebeu cerca de 60 cartas de completos estranhos que expressavam amor e ódio pelo assassino. A maioria das cartas eram de mulheres e muitas delas incluíam fotos que o remetente alegava ser delas, bem como promessas de enviar mais imagens ou adicionar dinheiro à conta do comissário de Watts. Outras cartas que foram obtidas pelo Daily Mail, após preencher um pedido sob o Colorado Open Records Act, eram de indivíduos desejando a morte de Watts e expressando o desejo de que ele fosse fisicamente e sexualmente agredido atrás das grades. Desde que Chris Watts foi preso, Nicole Kessinger permaneceu praticamente fora dos holofotes. Ela chegou a dar uma declaração extremamente detalhada para o Colorado Bureau of Investigation, e depois que Watts foi condenado, ela se mudou do Colorado. E alguns boatos surgiram de que ela chegou a entrar no programa de proteção à testemunha, para que assim ela tivesse uma chance de recomeçar. Mas não se sabe ao certo se ela entrou no programa de proteção a testemunhas, porque ela tecnicamente nunca foi uma testemunha no tribunal. Apesar de sempre negar que ela não sabia que Chris não estava em processo de separação e que também eles estavam começando a vender a casa, Kessinger acabou sendo colocada como centro das atenções devido ao fato dela ter se relacionado com Chris Watts. Ela disse ao Denver Post que Chris Watts tinha dito para ela, em junho de 2018, que foi quando eles começaram a ter um relacionamento, que ele havia se divorciado de Shannen, e que na época ela não tinha motivo nenhum para achar que ele estaria mentindo sobre isso. Ela também disse que ela o conheceu no trabalho e que ele nunca usava aliança lá. Embora esse caso tenha chocado e horrorizado diversas pessoas, o caso de Chris Watts não é sem precedentes. De muitas maneiras, ele se encaixa perfeitamente nos de aniquiladores familiares, que é um termo para homens, geralmente brancos, na faixa etária de 30 anos, que matam toda a sua família. De acordo com o Dr. Neil Websdale, diretor do Instituto de Violência Familiar do Arizona, o termo técnico é familicídio, que basicamente se refere ao assassinato de um parceiro ou cônjuge e um ou mais dos filhos, muitas vezes seguido pelo suicídio do agressor. Um estudo britânico de 2013 sobre esses assassinatos descobriu que os atos de familicídio em massa costumam ocorrer em agosto, que é quando as férias de verão dão aos pais mais acesso aos filhos. Outro estudo descobriu que mais de 40% dos homicídios/suicídios envolvendo crianças vítimas incluem alguma forma de premeditação, um bilhete ou uma expressão explícita de intenção homicida ou suicida. A psicoterapeuta Lena D. Hurley disse que pesquisas indicam que a maioria dos aniquiladores familiares são motivados por 4 fatores: uma perda repentina de acesso aos seus filhos, estresse financeiro ou vergonha em torno do fracasso financeiro, a crença de que estão cometendo assassinatos por misericórdia de seus familiares, ou até mesmo sendo inspirados a cometer o assassinato por conta de alguma alucinação psicótica. Porém, ao que tudo indica, de acordo com Lena D. Hurley, o caso de Watts não se encaixa em nenhum desses fatores. Em vez disso, o caso parecia ser motivado pelo desejo de Chris de se livrar de sua família para que assim ele pudesse viver com sua amante. E o fato dele não ter se suicidado, como acontece com a maioria dos aniquiladores, seria pelo fato de que ele simplesmente não acreditava que ele seria pego ou preso pelo crime que ele cometeu. Em 2020, o canal Lifetime lançou um filme e um documentário sobre o caso, chamado Chris Watts, Confissões de um Assassino, e, além das manchetes, a tragédia da família Watts. Porém, os familiares de Shannen não aprovaram o filme, pois disseram que foi feita uma falsa narrativa de como Shannen, Bella e Cissy eram na vida real. E o filme da Lifetime também dá crédito a uma teoria que surgiu de que Chris estava tomando alguns medicamentos, que eram medicamentos que Shannen trabalhava com vendas, e esses medicamentos supostamente atrapalhariam sua forma de dormir e também de pensar com clareza. Chris Watts chegou a falar sobre isso em algumas entrevistas
com investigadores, porém não se acredita que esses medicamentos tenham alguma coisa relacionada ao fato dele ter cometido esse crime ou o motivo. E também a Netflix lançou hoje, no dia que eu estou soltando esse vídeo, dia 30 de setembro, um documentário chamado Cenas de Homicídio, Uma Família Vizinha. Eu ainda não assisti o documentário, obviamente, porque eu estou gravando esse vídeo 2 semanas antes de lançar, mas provavelmente quando eu soltar esse vídeo eu já vou ter assistido. Então eu vou deixar aqui nos comentários ou na descrição a minha opinião sobre o documentário, se eu gostei ou não, mas com certeza deve ser muito bom. Os documentários da Netflix sobre crimes costumam ser muito bons, então eu já indico vocês a correrem daqui para assistir o documentário, que talvez tenha algumas informações que eu não compartilhei com vocês, porque esse caso tem muita informação. Para vocês terem noção, tem um documento da própria polícia que tem 2.000 páginas falando sobre o caso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de caso criminal, mito, lenda, história, qualquer coisa, é só comentar aqui embaixo que eu tento trazer para vocês o mais rápido possível. E o Make Mitos e Lendas ele vai voltar em breve, então fiquem de olho. E é isso, até o próximo vídeo.